Se nós olharmos aí a oração de Paulo, ele diz, olha, por esta causa me ponho de joelhos perante, então, ou diante do Pai. Então, por esta causa, quer dizer, ele tinha um motivo, um objetivo para orar. Vamos ver alguns motivos de oração. Então, você deve orar pela edificação da igreja, pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Ore por sua comunhão com o Espírito Santo. Ore para que as paredes de separação levantadas por aqueles que dão lugar a Satanás sejam quebradas. Ore para que toda e qualquer estrutura maligna que se levante contra Deus na igreja seja jogada por terra e que todos sejamos edificados em amor. Procure também ver o desejo do Espírito Santo em orar pelas nações, orar pelos oprimidos, pelos presos, os doentes, os viciados, drogados. Procure ver esse desejo do Espírito Santo, que você seja usado para interceder por tantas pessoas que necessitam. Procure se entregar ao Espírito Santo para fazer essa oração de intercessão. Olha, Paulo entendia que as orações deveriam ser aí um esforço cooperativo dentro da igreja. Ele diz, irmãos, orai uns pelos outros, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então devemos orar também para que Deus dê palavra aos nossos pregadores, aos nossos ensinadores. Então, uns pelos outros, ver as necessidades de cada um e orar, intercedendo. Devemos orar também por nós, para que nós cresçamos, para que nós entendamos mais o Evangelho, para que nós tenhamos mais o amor de Deus em nossos corações, para que nós tenhamos maior intimidade com Deus. E devemos também lembrar-nos sempre do recurso maior que nós temos de oração, que é a oração em espírito, que é a oração em línguas. Devemos nos entregar cada dia mais a esse tipo de oração, pois a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas fala diretamente com Deus, ninguém entende, nem o diabo entende. Quem ora em línguas fortifica-se no Espírito, está sendo cada dia mais edificado, cada dia mais recebendo poder para ser liberado na hora que você vai orar por alguém, você vai pregar, ou você vai ensinar. Então ore muito em línguas, edificando-se a si mesmo, fortalecendo a si mesmo. E a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem. O apóstolo Paulo ensinou bem isso. Leia 1 Coríntios capítulo 14. É o maior e o melhor recurso que existe na oração. Orar em línguas. Todos que são batizados com o Espírito Santo, a primeira linguagem que recebe aquele que é batizado com o Espírito Santo é a linguagem de oração. Você deve todo dia buscar essa oração em línguas. É claro que quando começa, são poucas as palavras, assim como um bebê. Vai crescendo, vai aprendendo as primeiras palavras, não são muitas, e vai aumentando o vocabulário. Assim também você vai orar, começa orando em línguas, pouquinha coisa você vai conseguir orar, mas aí, com o passar do tempo, você vai aumentando, porque o Espírito Santo vai cada vez mais estando no controle, e quanto mais no controle ele estiver, mais ele vai poder falar, interceder por você. Então aumente gradativamente, vai todo dia orando mais e mais em línguas. Nós vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós passaremos aí por mais detalhes dentro da nossa lição, da nossa revista da CPAD. Você encontra o nosso questionário em vários sites, e no meu site aí você encontra nesse endereço que nós colocamos aí logo abaixo. Então toda semana, a partir de quinta-feira pela manhã, nós já temos aí o questionário pronto, sem essas respostas. Aqui nos vídeos nós transmitimos já as respostas do questionário. E toda quinta-feira pela manhã, então, você já tem o questionário pronto e já tem os vídeos a respeito, então, deste questionário, a respeito dessa lição da semana. Vamos, então, ver o nosso questionário. Nós começamos aí com o texto áureo para completar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. Então nós já comentamos sobre isso no início, sempre alegres quando vamos orar, quando vamos entrar na presença de Deus, e sempre que nós pudermos, devemos estar orando. Verdade prática, para completar, a oração e o Novo Testamento têm como padrão a fé, a intensidade e a perseverança. Como nós já falamos também no início da lição, então quando nós vamos orar, nós devemos ter fé que estamos falando com Deus, que Deus vai falar conosco, que Deus está ouvindo, que Deus vai nos atender. E devemos orar com intensidade, buscar realmente, sem nenhuma perturbação, sem ficar prestando atenção nas coisas à nossa volta, nem nos distraindo, deixando o nosso pensamento voar. Devemos nos concentrar nessa oração, orarmos com intensidade e também com perseverança. Nunca desistirmos, estar sempre orando, buscando a presença de Deus. Depois, na nossa introdução, número 3, no Novo Testamento, como é a oração? Então, é o princípio de uma nova fase no relacionamento de Deus com o homem. Uma fase iniciada na cruz de Cristo e consolidada com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Através da mediação de Jesus, o homem tem acesso direto a Deus em qualquer lugar. Mais do que acesso ao crente em Jesus, torna-se habitação do Santo Espírito. Então, no Novo Testamento, nós devemos saber que é um relacionamento que nós temos com Deus. Nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, temos um intercessor no céu, que é Jesus, e temos o Pai que recebe essa oração e que retorna essa oração com a resposta. Então Jesus vai fazer aquilo que o Pai ordenou, o Espírito Santo vem revelando, vem com poder para que isso seja feito, seja possível. Então devemos sempre orar confiando nisso. Nós temos um livre acesso ao Pai. O véu do tempo foi rasgado a partir da morte de Jesus na cruz em nosso lugar. Então temos livre acesso. Cheguemos então com certeza, com fé, com coragem, cheguemos humildemente à presença de Deus, através do Espírito Santo que em nós habita. Número 4. Oração no início da igreja, que é a nossa parte número 1. Então, número 4, o que fez Jesus antes de sua volta ao céu? Então, Jesus reuniu-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus deu as últimas orientações e ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, quando Jesus aparece aos discípulos ali, cerca de 500 estavam reunidos, ele agora vai subir ao céu. E ele então dá a orientação: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês preguem o Evangelho. Então, espere aí que a promessa, aquilo que eu prometi, eu vou enviar para vocês. Já tinha os discípulos ali recebido o Espírito Santo, mas precisavam ser revestidos agora do Espírito Santo para que fossem pregar o Evangelho. Então Jesus diz bem claro: olha, João Batista batizou em água. Agora vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, tanto faz. Então vocês serão revestidos de poder. Número 5. Como foi a primeira reunião de oração da igreja? Então, após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram no cenáculo em oração. Os discípulos aguardaram em oração a promessa de Jesus, até que do alto todos foram revestidos de poder. Ninguém foi excluído. Aprendemos com isso que as bênçãos de Deus, assim como a oração, são para todos. Então veja bem que eles se reuniram, foram então esperar a promessa de Deus, estavam orando, suplicando, estavam assentados quando receberam a promessa de Deus. Foram todos revestidos ali. Inclusive o Tomé, que muitas vezes a pessoa pensa assim: o Tomé desapareceu. Não, o Tomé estava ali. Todos os discípulos, os apóstolos estavam ali, todos eles. Só o Judas que não, porque o Judas se suicidou. Mas todos os outros estavam ali reunidos. E todos receberam o batismo do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo naquela hora. Porque é a promessa de Deus. Tanto você pode, qualquer crente pode orar e entrar na presença de Deus, como todos os crentes podem receber
o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Número 6. Qual o resultado desse derramamento do Espírito Santo que era guardado com oração? Então, houve conversão de várias pessoas, houve multiplicação dos milagres, houve unidade da igreja e houve comunhão entre os irmãos. Então, olha só o resultado do batismo com o Espírito Santo. Tanta gente que não busca o batismo com o Espírito Santo, não deseja, tantas denominações que não buscam, não desejam. Olha só o resultado. Qual é o resultado quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo?